torcida do Fluminense brinca muito que todo reforço que chega demora um mês para estrear. O cara tem que pegar ritmo, tem que matricular o filho na escola, tem que escolher o apartamento dele com calma. O cara parece Muita coisa pra resolver. Rio de Janeiro, irmão. Muita coisa pra fazer, tem que conhecer um ponto turístico. O cara demora um mês pra, de fato, estrear. Enquanto em outros times o cara chega, irmão, fez dois, três treinos, já vai pro jogo, vamos ver qual é. E o Fluminense tem essa necessidade, né? O Fluminense não tem o 11 inicial ali, que é tranquilo, que é titular absoluto, pra você não arriscar isso. O Renato deu uma entrevista, eu não me lembro se foi na Copa ou depois da Copa, acho que durante a Copa do Mundo, que ele fala assim, eu desafio aí algum jornalista, algum analista a entender mais de futebol do que eu, etc. E realmente, eu acho que esse não é o ponto. Ele entende mais de futebol do que todos nós. Só que em alguns momentos eu acho que é um preciosismo tão grande para utilizar essas peças que chegam. Ele sabe a hora. Ele tá lidando com o cara no dia a dia. Ninguém contesta isso. Tem um de nós está lá no centro de treinamentos do Fluminense pra tomar uma decisão no lugar dele. Mas é muito preciosismo. Tá aparecendo quando você compra roupa nova, e a roupa é só pra sair. Meu irmão, eu compro a roupa nova, eu uso a roupa pra ir no mercado, eu compro pra sair, a mesma roupa que eu sair, eu vou comprar pão no dia seguinte, porque, irmão, eu quero ter logo uma utilidade naquilo ali. O Fluminense compra roupa nova, né? Um jogador novo. Não, peraí, deixa aqui. Vou esperar. Vai ter um momento que vai ser perfeito. Só que assim, nós estamos entrando em setembro. O ano vai acabar daqui a pouco. Tem uma penca de jogos ainda. As fases decisivas de Copa. O elenco tendo que rodar como ele mesmo... E aí entra nessa batida de criticar o calendário dele de 3 em 3 dias, e é isso. Mas assim, as peças estão chegando, então você tem peças para fazer esse rodízio e ele tá priorizando não utilizar essas peças ainda. Se vai ter um outro motivo que é não tem como botar esse cara para jogar... Então a gente vai direcionar a nossa crítica pra diretoria. Por que traz um cara, então, que não tá pronto pra jogar num calendário? Porque já sabe que o calendário é apertado, já sabe que as fases decisivas das Copas chegaram. Então, assim, alguma coisa tá errada. Porque se você faz uma busca no mercado para solucionar um problema e o seu treinador fala que essa peça não pode solucionar esse principal problema, que é conseguir rodar esse elenco, então a gente contratou errado. Por que contratou agora, então? Contrata um moleque pra jogar no que vem, trabalha uma promessa pro clube, enfim. Quando ele falava, Lescano e Lavega, eu não escalo porque eles precisam ser corrigidos. Eu me lembro claramente dessa coletiva. Eu confiava plenamente nisso. Aí agora chegam novos reforços. O Acosta e o Santi Moreno. O Santi Moreno chegou até um pouquinho menos de tempo, mas, enfim, chegam os 2 reforços e ele parece repetir o mesmo modus operandi. Eu já não sei se com os outros moleques, se ele realmente tinha essa razão toda ou se é só um receio em excesso. Pelo amor de Deus, de vez em quando. Tem o cara que é leão de treino, né? Treina pra caramba e não joga bem. Tem o cara que, de repente, não treina tão bem, mas vai entrar num jogo e vai ganhar a confiança que precisa. Sei lá, eu acho que o cara tem que jogar também. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, de 15 em 15, 10 em 10. O cara tem que entrar em campo e se soltar, pô. E o Acosta, assim, ele até fez uma estreia que ele entra no segundo tempo, que ele fez até bem abaixo, assim, perdido, pra conseguir se conectar mesmo com o time. Só que aquilo, era a estreia dele. O cara precisa de minutos pra jogar. É um cara que consegue, de novo, ditar esse ritmo. É o cara que vai achar esse passe. Contra o Bragantino, um dos gols sai com uma enfiada de bola dele no corredor direito, assim, pro cruzamento. Então, é um atleta que tem esse refino. E é um refino que o Fluminense está precisando, porque o Fluminense usava isso muito com o Ganso. O Ganso era o cara do engate ali, que achava esse último passe, que conseguia tirar aquela bola da região densa do campo e quebrava uma bola num jogador no 1 contra 1. E o Ganso não tá jogando. E aí você contrata um atleta que tem essa característica. O atleta não é igual o Ganso, longe disso. Mas que nessa característica, ele tem um ponto forte também, que é achar esse passe, que é conectar essa última bola na última linha. E aí você tem essa dificuldade no seu time em executar essas ações e você não coloca esse atleta que tem esse ponto forte com ele. Então, é uma cobrança que... o Renato fala muito da cobrança ser em cima dos atletas também, né? O atleta tem que ser cobrado. Cara, essas decisões precisam ser cobradas também. E o que tem um ponto nas coletivas que tá pegando, assim, pelo menos pra mim, é que quando algum jornalista faz uma pergunta mais específica nesse assunto, ele foge com uma resposta dessa que... você não tá lá treinando, você não é do futebol, você não entende da bola. E aí o cara deve até ficar sem graça de perguntar, sabe? Isso. Eu acho que o Renato passou a utilizar esse comportamento muito pra repelir esse tipo de questionamento. Aí ele se coloca no pedestal eu entendo disso aqui mais do que você. Óbvio, ainda bem, né, que ele entende mais do que eu, né? Afinal de contas... Senão eu que deveria estar sentado aí. Ainda bem que ele entende mais do que eu. Isso é o mínimo que eu espero do Renato.
Mas eu acho que esse comportamento também passou a ser uma coisa pra se blindar, né? Eu vou me blindar aqui, eu vou ser muitas vezes truculento, e aí as mesmas respostas, né? De 3 em 3 dias, porque o grupo tá desgastado, falta de foco e atenção. Não aguento mais essa desculpa, porque isso também é uma missão dele corrigir. Por mais que isso escape um pouquinho do treinador, é uma missão dele corrigir. Não aguento mais esse tipo de desculpa também. Eu sou um grande fã do Renato quando ele foi contratado. Adorei a contratação. Teve um efeito imediato muito bom. A Copa do Mundo de Clubes passa muito pelas escolhas dele, né? A grande campanha do Fluminense. Mas vale crítica também, né? Só ficar fazendo elogio ao Renato, não sou amigo dele nem nada, e mesmo que fosse, realizaria crítica. Me parece que é um comportamento meio truculento também, pra já criar um ambiente mais hostil e ele dominar. Isso sempre foi um perfil Renato. Repetitivo, né? Tá chato, pô. Tá repetitivo, assim. Chato. Sempre esse mesmo ponto.